Fala galerinha da HWUp, beleza? Tem que ter a viradinha no começo. Galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os novos processadores da Intel que estão chegando. E olha, tem feito bonito, pelo menos nos testes. A gente sabe que geralmente esses testes iniciais são feitos onde a CPU brilha mais. Mas é o que nós vamos descobrir agora no vídeo de hoje. Vou falar para vocês sobre o processador que tem dado o que falar da Intel e que promete entregar muito mais do que vem entregando a Intel, pelo menos até agora, comendo poeira para a AMD. Será que a AMD responde com os seus novos X3D, o 9800 X3D, 9600 X3D? Sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então, vem comigo para você descobrir o que tem de novo sobre o processador da Intel nos testes que estão sendo vazados. Vamos às informações então, galera? Acompanha comigo para a gente tirar junto uma conclusão do que realmente a Intel tem preparado para os seus novos CPUs. Nós estamos falando de Intel Core Ultra, que vai mudar um pouquinho da nomenclatura. O processador parece um nome esquisito para quem tem acompanhado 13ª, 14ª e agora pensando na 15ª geração. Nós não vamos falar de um 15.900K, mas sim de um 285K, 265K, 275K. Será dessa forma que a Intel nomeará os seus novos processadores. Então vamos à informação. Caso você não tenha acompanhado as notícias, a Intel está prestes a anunciar o seu Core Ultra Series 2, também conhecido como Core Ultra 200 Series, codinome, aí sim, Arrow Lake S. Esta é a primeira geração de desktops a usar o novo esquema de nomenclatura da Intel. Então os nomes dos novos SKUs podem ser confusos às vezes. Os próximos modelos 265K e 265KF não são sucessores da série 14.000, 14.600K, por exemplo. Na verdade, eles pertencem à camada Core Ultra 7, que é um sucessor do Core i7. A nomenclatura mudou, assim como, claro, o desempenho. Pontuações anteriores para este SKU, especificamente a variante 265KF com gráficos ARC integrados, desabilitados, mostraram uma melhoria moderada abaixo de 10% em relação ao seu antecessor, o 14.700K. No entanto, um novo benchmark coloca muito mais alto nas classificações. Muito mais alto nas classificações, quase alcançando o nível de desempenho do segmento principal, que seria lá o Core Ultra 9 285K. Então nós estamos falando de um processador intermediário, porém com um valor muito mais acessível e que entrega o que ele promete. Pontuação: Single Core 3.283, Multicore 22.293. Nós vamos falar o que isso significa, no que isso vai se refletir. O nome do processador, então, é o Core Ultra 7 265K, processador de 20 núcleos, tá? Então são 8 núcleos no primeiro cluster, 12 núcleos no segundo. Estamos falando de núcleos performance e núcleos de eficiência, como vocês já sabem, já vem acontecendo isso há algumas gerações. O boost clock máximo 5.400, soquete permanece 1851 LGA, parte da arquitetura Arrow Lake, e o cache no L3 30 MB. O processador foi testado em uma placa de médio porte chamada Asus TUF Gaming, é uma placa média, já Z890 Wi-Fi, equipada com 64 GB de memória DDR5, não se sabe a velocidade da memória. A CPU possui 8 P-cores performance e 12 E-cores eficiência, como já dito aqui. Um total de 20 núcleos, que não suportam hyperthreading, ou seja, você não tem os múltiplos núcleos, como já se fala nas arquiteturas anteriores também. São 20 núcleos no total e só. Tá, o que não é pouco, obviamente. Mas, por exemplo, se nós voltarmos lá para a 19ª geração, 9900K, são 8 núcleos e 16 threads. Então, a gente tem 8 núcleos no total num i9 de nona geração, 10 núcleos na 10ª geração. Agora nós estamos falando de um processador intermediário com 20 núcleos. Não tem nem necessidade de nós estarmos falando de multithreading. Este novo resultado é claramente melhor do que os anteriores, tá? Nós vamos passar para vocês os resultados anteriores, né, obviamente, e comparar com os processadores que nós já temos no mercado.
as chances são de que a CPU esteja usando uma configuração não padrão, limite de energia aumentado, desbloqueado, mas não parece estar com overclock. Então, estoque. Ela ainda está aderindo à frequência de referência de 5.400 MHz da Intel, possivelmente com mais núcleos ativos alcançando aí nessa velocidade total. Então vamos lá. O Core Ultra 9 285K, que é o topo da gama dessa nova arquitetura Intel Iron Lake, alcança 3.450 na pontuação, né, single thread. Enquanto que esta CPU que nós estamos falando agora, o Core Ultra 7 265K, alcança 3.383. Está muito, muito próximo. É uma diferença de 2% do topo de gama. Então é um processador muito forte, mesmo se tratando de um intermediário. Ele fica próximo, por exemplo, de um Ryzen 9 9950X, que é o mais caro da AMD, da concorrente. Então um processador que vai entregar e vai competir no mercado muito bem, por um preço mais acessível, obviamente, e por ser uma CPU que para jogos, para multitarefa, para o seu dia a dia, vai entregar muito próximo dos processadores mais caros do mercado. Com comparação, por exemplo, o Core Ultra 7 265K com o Ryzen 9 9950X ou 9700X no pontuação MT, multithreading, a gente tem ali 22.293 pontos, desculpa, contra 21.686 do Ryzen 9 9950X. Ele entrega mais, ele só vai perder para os próprios processadores da Intel na linha Core Ultra 9. Então é o Core Ultra 7, que fica muito próximo do Core Ultra 9 285K, do 285K em overclock, as pontuações que já foram divulgadas aí recentemente. O AMD Ryzen 7 9700X entrega menos em qualquer cenário, só para você ter uma ideia. Então o Intel Core Ultra 7, que seria ali, não é o sucessor da linha Core 7 da Intel, é um novo segmento, mas ele se encaixa na questão de preço, custo-benefício, no mesmo cenário. E entrega mais do que um Ryzen 7 da AMD. Isso é o que você precisa colocar na sua cabeça. Nós teríamos também outras variantes, como por exemplo, o Core Ultra 7 265KF, como falado ali na notícia, sem o vídeo integrado. Aí ele vai entregar 3.219 pontos, né? E 19.433 pontos, o que o coloca abaixo do Ryzen 7, obviamente abaixo do Core Ultra 7 265K normal, né, desbloqueado, mas ainda assim muito competitivo. Pode ser um valor acessível muito mais atraente para o consumidor e entregando também um desempenho satisfatório. Para você ter uma ideia, o i9 atual, 14.900K, ele perde por uma distância considerável tanto para o 265KF como para o 265K, né? Então o atual Core Ultra 7 vai bater tranquilamente, surra de pau mole, num i9 da 14ª geração. Então se você está pensando num processador mais intermediário da Intel, com valor de custo-benefício bem mais, né, acessível, um Core Ultra 7 para não ter necessidade de gastar com o Core Ultra 9, e pensar qual o desempenho que eu terei, você terá um desempenho maior do que o topo de gama da arquitetura anterior. Um Core Ultra i9, um i9 14.900K, vai te entregar menos do que um Core 7 atual. Vai pagar menos e você vai ter mais do que o anterior topo de gama, do que um i9 da 14ª geração. Então, realmente parece valer a pena. Para você ter ideia, o i7 da geração anterior, 14.700K, ele não consegue entregar nem 3.000 pontos. São 2.945, né, no caso ST, single thread, e 19.275 em MT, multithread, ficando novamente atrás, tanto do 265KF como do 265K. Então, se já está à frente do i9, obviamente vai ficar bem à frente do i7 também, só para você ter uma base. A série Intel Core Ultra 200K agora está programada para ser lançada em 24 de outubro. Então falta bem pouco menos de um mês. Ainda há muito tempo, né, para novos vazamentos aparecerem. Estaremos monitorando e fornecendo atualizações se necessário, como informa aqui o Videocards. Nós também. Vale acrescentar que, por enquanto, não há sinal de modelo Core Ultra 5 245K ou KF no banco de dados do Geekbench.
mas também promete ser uma CPU atraente que deve bater o i7 atual da 14ª geração e pelo menos chegar ali próximo do que era um i9 da 14ª geração. Promete e esperamos que seja com um custo muito em conta, como era um i5. Não estou falando de um 14400 ou um 14400F, 12400F. Estou falando pelo menos de um 14600K. Se chegar no mesmo preço daquele 14600K, entregando mais do que um i7 da geração anterior, próximo da geração i9, excelente. Aqui nós temos uma tabelinha. O Core Ultra 9 285K são 24 cores e 24 threads. 8 núcleos performance, 16 núcleos de eficiência com um boost clock no núcleo de performance, nos núcleos de performance de 5.7 GHz, enquanto nos núcleos de eficiência 4.6 GHz. Isso dá um PBP, né, um consumo total de 125 watts. O Core Ultra 7 265 que nós estamos falando aqui, como já mencionado, são 20 cores e 20 threads. O Core Ultra 5 245K, que ainda não apareceram os resultados mais recentes no Geekbench, 14 cores e 14 threads, o que também já é suficiente para o seu dia a dia, para jogos, para trabalho, você não ficará defasado, tá? Comparação com Raptor Lake Refresh da 14ª geração, nós tínhamos 24 cores e 32 threads num i9 14900KS, por exemplo, assim como no 14900K ou KF, 24 cores, 32 threads. Num 14700K, 20 cores e 28 threads. Agora, o que tem mudado é, você mantém os 20 cores novamente num i7, que agora é Core Ultra 7, mantém os 24 cores, 24 núcleos num i9, que agora é Core Ultra 9, porém, sem o multithread. É 24 cores, 24 threads. Mesma numeração. Também para Core Ultra 7. 20 cores, 20 threads. Antes nós tínhamos ali um aumento singelo. 24 cores, 32 threads, 20 cores, 28 threads. Então isso mudou, mas não impactou na performance multitarefa, não impactou na performance multithreading. Você tem tido resultado melhor nessa arquitetura, nessa forma, nessa repaginada que a Intel deu do que nós tínhamos na 14ª geração Raptor Lake. Então é de se esperar, é promissor, está dando o que falar lá fora esses testes e as pessoas que têm acompanhado têm demonstrado certa esperança com a Intel para o futuro. Obviamente, isso também tem a ver com a decepção em relação à AMD, que muitas pessoas vão falar, ah não, eu gostei, eu sou fanboy da AMD, pra mim tá tudo bem e tal, mas muita gente ficou decepcionada e achou pouco o Ryzen 9000. Tanto para jogos, para multitarefa, não estou dizendo que é ruim. Não é ruim, é um bom processador que representa um ganho em relação à geração anterior 7000 da AMD. Óbvio, isso deveria ser uma obviedade, mas se esperava mais. Por exemplo, agora para jogos, as pessoas estão muito mais esperançosas com a linha 9600X3D, 9800X3D, do que se empolgaram com a linha Ryzen 9000 comum. Tá? Porque ficou muito próxima da 14ª geração. Não descolou tanto assim. E agora nós temos Core Ultra 200 Aeron Lake S, que promete não só descolar, como abrir em relação à AMD. Então se você quer um processador para trabalho, para multitarefa, para o dia a dia, provavelmente você vai escolher um Core Ultra 200, um Aeron Lake S. E se você quer um processador só para jogar, você vai com certeza no 9600X3D que está chegando, o custo-benefício vai ser excelente, vai bater todo mundo em jogos. E o novo processador de elite para jogos, nós vamos fazer esse vídeo também, muito provavelmente será o 9800X3D e nada vai bater, nada vai chegar perto dele, nem a Intel. Então, processador para o dia a dia, para tudo, para jogos, para tarefa, multitarefa, para trabalho, você vai de Aeron Lake S, Core Ultra 200, seja 285, seja 265. Agora, só quero jogar, é para isso que minha máquina serve, eu tenho um PC Gamer e não penso em nada além disso. Você vai acabar esperando o 9600X3D, como a gente já falou um mês atrás, 2 meses atrás. Vai esperar o 9800X3D e vai de encontro a ele, porque para jogos, muito provavelmente, tudo que tem sido vazado, nada vai igualar o que a AMD tem feito com essas CPUs X3D na sua arquitetura Ryzen 9000 também. Já tinha feito na 7000, 7800X3D é imbatível para jogos, e deve continuar assim na linha X3D Ryzen 9000. Então, como dito, para concluir
e resumir o vídeo, promete a nova linha Iron Lake S. Core Ultra 200 é melhor no que se espera até agora em relação a Ryzen 9000. É melhor do que a 14ª geração. Você realmente tem uma arquitetura toda repaginada, toda nova. Promete. Mas, ainda assim, se o seu desejo for só jogar, muita gente ainda está com a esperança do Ryzen 9600X 3D, 9800X 3D, até pelo custo-benefício se a Intel ficar muito próxima. Mas a ideia hoje, o que está sendo aguardado, é que o 9800X 3D descole mesmo do Iron Lake Core Ultra 200. Que vai ser como foi na geração anterior, o 7800X 3D sobrando em relação ao i9 14900K. Não vou dizer assim, sobrando por muito, tá? O fanboy da Intel vai ficar tristinho. Eu ficaria como um fanboy da Intel. Tá, não descolou tanto assim, mas em qualquer jogo que você comparava, 14900K tomava lapada e quem ganhava era o 7800X 3D. Tô dizendo que isso vai continuar, pelo menos até agora, no que se espera. Vai lançar Iron Lake 200 Core Ultra 200, vai bater na AMD Ryzen 9000, Intel vai retomar o topo, beleza, retomar a liderança, mas para quem pensa só em jogos, na hora que você for olhar uma tabela de benchmark em jogos, assim que lançar 9600X 3D, 9800X 3D, a AMD vai retomar de novo o topo e o processador topo de linha para jogos vai continuar sendo a AMD Ryzen. Essa é a ideia do momento, mas precisamos ver os lançamentos, precisamos ver os testes, e se você também espera, aguarda Ryzen 9000 800X 3D ou 9600X 3D para tomar sua decisão, se você também está não só esperançoso, mas provavelmente imaginando que essa linha será melhor para jogos ainda, né, agora no presente do que foi o 7800X 3D em relação à Intel, deixa aí nos comentários. Agora se você pensa, não, eu acredito que Iron Lake S finalmente vai desbancar a AMD e nem sequer com 9600X 3D ou 9800X 3D vai conseguir igualar o que a Intel tem preparado. A Intel agora vai retomar o topo em todos os segmentos e mesmo para jogos vai ser Iron Lake S, vai ser Core Ultra 200. Deixa aí nos comentários, vamos ver quem tá certo. Eu acredito que vai ser uma baita CPU, realmente um ganho em relação à arquitetura Raptor Lake atual, realmente um ganho em relação à 14ª geração, em relação à própria Ryzen 9000, mas para jogos a AMD ainda deve liderar com as suas CPUs específicas, né? Praticamente para isso. Belezinha? Então, galera, até a próxima. Aguardo seu comentário pra gente debater aí e conversar o que você pensa também em relação a isso. Abraço!